Terceira Era, capítulo 16b, a geografia de Hovanion. Sejam muito bem-vindos a mais um Ovo de Páscoa e hoje eu vou falar sobre a região de Hovanion, onde se passa a maioria da história do livro O Hobbit. Hovanion era uma larga região localizada no norte da Terra-média. O grande rio Anduin a cortava e ali ficava a imensa floresta verdejante. Tecnicamente, Hovanion era o nome da pequena região ao leste da Floresta Verdejante, que mais tarde ficou conhecido como o Reino de Hovanion, mas o nome era regularmente utilizado para toda a porção de terra do leste das Montanhas da Névoa até o mar interno de Hum. Inicialmente eu vou falar para vocês um pouco sobre as montanhas dessa região, e eu começarei o nosso tour pelo Monte Gundabad, que fazia parte da Cordilheira das Montanhas da Névoa, a fronteira oeste de Hovanion. Essa montanha se erguia ao norte dos vales do Anduin e era o ponto mais ao norte das Montanhas da Névoa, onde essas terminavam, o ponto sul das Montanhas de Angmar e o ponto oeste das Montanhas Cinzentas. Gundabad, que marcava a divisa de 3 cordilheiras, possuía 3 picos conjuntos. E margeando a região de Forodwaith ao norte, o Monte Gundabad era sem dúvidas uma região bem fria. Segundo os anões, Durin, o Imortal, o mais velho dos pais dos anões, despertou sob o Monte Gundabad pouco tempo depois do despertar dos Elfos no Lago Cuivienen. E desse ponto em diante, a montanha se tornou um local sagrado para os anões. Porém, Durin não permaneceu ali, e após o seu despertar, rumou ao sul, onde descobriu Khazad-dûm, ou Moria. Durante a Primeira Era, Gundabad serviu como um lugar onde delegações das 7 casas dos anões se reuniam e formavam assembleias para debater seus assuntos, mas ninguém nunca fixou moradia ali. Durante a Segunda Era, porém, Sauron invadiu Eriador em sua grande campanha e conquistou o sub-reino de Eregion. E os anões de Khazad-dûm tentaram ajudar as forças dos elfos de lá, mas acabaram sendo derrotados. Sauron então ficou puto com eles e mandou seus orcs acabar com os anões onde quer que eles se encontrassem. E assim, os orcs de Mordor se juntaram com os refugiados da Guerra da Ira que moravam lá em Forodwaith, atacaram e ocuparam Gundabad. Durante a Terceira Era, ocorreu a fundação do reino de Angmar, que anexou o Monte Gundabad aos seus domínios. E apesar do reino ter caído mais tarde, orcs continuaram a ocupá-lo. Durante a guerra entre anões e orcs, as forças de Thrain II conseguiram conquistar Gundabad, mas quando a montanha foi completamente livre da presença de orcs, os anões a abandonaram e continuaram sua campanha pelas Montanhas da Névoa até a guerra terminar em Moria. Assim, os orcs voltaram a ocupar Gundabad, que se tornou seu principal posto no norte durante a Guerra do Anel. Gundabad é um nome em Khuz-dûr, que é a língua secreta dos anões, e por isso seu significado é desconhecido. Seguindo ao leste, temos as Montanhas Cinzentas, que eram um dos últimos pedaços remanescentes das Montanhas de Ferro, erguidas por Morgoth para proteger o Túrmur, onde ele mais tarde ergueu os Thangorodrim e a sua fortaleza de Angband. E ao norte das Montanhas de Ferro ficava a região congelada de Dor Daedalus, onde terrores inimagináveis viviam, mas que foi destruída durante a Guerra da Ira. Na ponta leste da cordilheira ficava Withred Heath, um grande vale congelado infestado de dragões que separava as Montanhas Cinzentas em 2 cordilheiras. Nessas montanhas ficavam as nascentes do grande rio Anduin, do rio Graelyn e do Rio da Floresta, que corria através da Floresta Verdejante. Durante toda a Primeira Era, as Montanhas Cinzentas eram habitadas pelos anões da Casa dos Barba-Longas, que ali exploravam e mineravam à vontade, em uma época de paz para eles. Porém, durante a Segunda Era, muitos orcs refugiados da Guerra da Ira passaram a residir naquela região e causaram inúmeros problemas para os Barbas Longas. Quando o povo de Durin despertou Balrog em Moria durante a Terceira Era, muitos deles fugiram para as Montanhas Cinzentas e passaram a morar com os Barba Longas, o que ajudou bastante no combate aos orcs. Porém, 600 anos depois, dragões começaram a causar problemas, e esses eram bem mais difíceis de lidar do que orcs. Os anões lutaram por muito tempo, mas eventualmente foram expulsos de sua morada nas Montanhas Cinzentas. Foi só durante a Guerra do Anel que os anões reconquistaram suas moradas nessa cordilheira. Ao leste das Montanhas Cinzentas ficavam as Colinas de Ferro, também habitadas pelos Barba Longas. Aqui ficava a nascente do rio Carnen, também conhecido como Água Vermelha, que desaguava no mar interno de Hum.
Essas colinas eram ricas em ferro, mas não em ouro, e por isso os anões daqui não eram tão ricos como seus parentes. Também uma parte remanescente das Montanhas de Ferro de Morgoth, as Colinas de Ferro foram mineradas pelos Barba-Longas por milhares de anos, sendo a principal fonte de ferro de toda a Terra-média. E após o povo de Durin despertar o Balrog, alguns anões vieram morar aqui, e após os dragões expulsarem os Barba-Longas das Montanhas Cinzentas, seu líder, Gror, passou a residir nas Colinas de Ferro. Gror transformou uma colônia mineradora em um grande reino, especialmente após a destruição de Erebor, causada pelo dragão alado Smaug, quando muitos refugiados de lá aumentaram o número de seus subordinados. Após a Batalha dos Cinco Exércitos, com a morte de Thorin Escudo de Carvalho, seu primo, Dain II, senhor das Colinas de Ferro, se tornou o rei de Erebor e realocou seu povo para lá, já que Smaug havia sido derrotado. Assim, as Colinas de Ferro foram abandonadas, mas provavelmente alguns anões ainda permaneceram ali. O que nos leva à famosa Montanha Solitária, que não fazia parte de cordilheira alguma e era a fonte do rio Kjalduin, que desaguava no rio Carnen. Com o despertar do Balrog em Moria, Thrain I, o líder do povo de Durin, guiou a maioria dos anões de Moria até a Montanha Solitária, onde eles fundaram o Reino de Erebor, também conhecido como Reino sob a Montanha. Ali, os anões mineraram grandes riquezas no subsolo, incluindo a Arkenstone, uma pedra como nenhuma outra antes vista na Terra-média, que se tornou o símbolo do rei sob a montanha. Porém, o filho de Thrain I, Thorin I, abandonou Erebor com um grupo de anões e foi morar nas Montanhas Cinzentas. Mas após a guerra com os dragões, seu descendente, Thror, retornou com o povo de Durin para Erebor. Só que Smaug, um grande dragão alado, atacou a cidade e expulsou todo mundo de lá, até o neto de Thror, Thorin, Escudo de Carvalho, com a ajuda de Gandalf e Bilbo, retomar a montanha e derrotar Smaug. Mas Thorin perdeu sua vida na Batalha dos Cinco Exércitos e Erebor passou para o seu primo Dain, senhor das Colinas de Ferro, que, como eu disse, se mudou para lá com seu povo. Agora vamos até o outro lado explorar as Montanhas da Névoa, a fronteira entre Eriador e Rhovanion. As Montanhas da Névoa se estendiam desde a Fenda de Rohan, no sul, até o Monte Gundabad, no norte, e possuíam várias passagens. Vamos citar aqui as três mais importantes. A passagem alta atravessava a Cordilheira na Meiuca. Em sua face leste, em Eriador, ficava Rivendell, por onde a Grande Estrada Leste passava até Rhovanion. A passagem alta, na verdade, se divide em duas passagens. Ao norte, mais segura e mais utilizadas por viajantes, e ao sul, onde ficavam os portões de Goblin Town. Goblin Town ficava dentro das Montanhas da Névoa e era governada pelo Grande Goblin, e era infestada, adivinha, por goblins. A cidade se estendia pelas montanhas e possuía um portão em Eriador e outro em Rhovanion, nas duas faces da cordilheira. Aqui ficavam as cavernas onde Gollum morou por séculos, que eram conectadas aos túneis dos Goblins, levando até a saída em Rhovanion. A passagem alta foi criada pelo Valar Orome, para que os elfos pudessem atravessar as montanhas na Grande Marcha durante os Anos das Árvores. Mais tarde, a passagem foi usada por anões, e ali se conectavam a Grande Estrada Leste e a Estrada da Floresta, a Men e Nagurin, que atravessava a Floresta Verdejante até Erebor. A passagem alta também foi usada pelos exércitos de Gil-galad, a caminho de Mordor, na Batalha da Última Aliança, no final da Segunda Era da Terra-média. Durante a Terceira Era, com a sombra que se instaurou em Dol Guldur, a passagem foi ocupada por orcs, que só abandonaram o lugar após a guerra entre anões e orcs. Mas enfim, nós temos também a passagem do Chifre Vermelho, que ficava na montanha de Caradhras, o maior pico da Cordilheira das Montanhas da Névoa. Caradhras passava por cima de Moria, e aqui foram encontrados os primeiros minérios de Mithril da Terra-média. A montanha tinha o título de Cruel, pois sua travessia era implacável e muitos pereceram tentando derrotá-la. A passagem do Chifre Vermelho, também conhecida como Portão do Chifre Vermelho, era esse traiçoeiro caminho íngreme pela face sul da montanha, e foi aqui que a esposa de Elrond, Celebrian, foi capturada por orcs. Também foi por aqui que os hobbits atravessaram as Montanhas da Névoa, deixando seus lares nos vales do Anduin e se estabelecendo em Eriador.
Após a queda de Moria, a passagem do Chifre Vermelho passou a ser usada mais por elfos que atravessavam de uma região a outra, e eventualmente pela Sociedade do Anel durante a Guerra do Anel, mas eles não conseguiram chegar ao outro lado e deram meia volta. E por fim, temos uma última passagem iluminada por onde o rio Gladden fluía. As Montanhas da Névoa foram criadas por Melkor durante os Anos das Árvores, para impedir o livre trânsito de Oromê, que continuava visitando a Terra-média após os Valar terem a abandonado. Há uma lenda que diz que grandes ursos viviam nessas montanhas, até que gigantes chegaram e passaram a morar ali. Aqui aconteceram a maioria das batalhas da Guerra dos Anões e Orcs, pois os Orcs haviam construído várias fortalezas nessa cordilheira. Após a batalha, a maioria morreu ou fugiu, pois as águias de Manwë construíram ninhos para vigiar a Terra-média. Aqui ficavam as Montanhas de Moria, onde Durin, o Imortal, construiu a cidade subterrânea de Khazad-dûm. Moria era a maior cidade dos anões que já existiu, e aqui o povo de Durin prosperou por milhares de anos. Durin, o Imortal, despertou no Monte Gundabad, até chegar a um lago no Vale Azanulbizar, onde, ao olhar seu reflexo na água, as 7 estrelas de Elbereth reluziram em sua cabeça como uma coroa. O anão tomou isso como um sinal de que ali era o local para construir sua morada. Então, a montanha foi escavada e Khazad-dûm foi fundada. Os anões encontraram um grande abismo dentro da montanha, onde eles construíram a famosa ponte de Khazad-dûm e expandiram a cidade a partir dali. A esplendorosa cidade dos anões cresceu tanto que chegou ao outro lado das montanhas, onde eles construíram o portão oeste de Moria. Durin, o Imortal, morreu em algum momento durante a Primeira Era, e alguns de seus descendentes também se chamaram Durin, como Durin II, Durin III, etc., pois os anões acreditavam que eles eram reencarnações do próprio Durin, o Imortal. Ao longo dos séculos, a cidade cresceu mais e mais, e se tornou famosa até entre os anões de Belagos e Nogrod, nas Montanhas Azuis. E com a destruição de Nogrod e Belagos durante a Guerra da Ira, a maioria dos anões de lá foram morar em Khazad-dûm, que foi enriquecida não só em números, mas pela habilidade e conhecimentos trazidos pelos refugiados de Beleriand. Moria prosperou e se tornou uma cidade como nenhuma outra na Terra-média, e os anões de lá fizeram uma amizade incomum com os Noldor de Beleriand, que chegaram nas terras vizinhas no início da Segunda Era. Celebrimbor, o líder destes Noldor, modificou a famosa Porta Oeste de Moria, tornando-a invisível para aqueles que não conheciam seu segredo, e também forjou o Anel de Poder de Durin III, o senhor da cidade na época. Os anões de Moria lutaram ao lado dos elfos e homens contra Sauron na Batalha da Última Aliança, e foram expulsos de sua casa quando sem querer descobriram um Balrog nas profundezas, que ficou conhecido como a Ruína de Durin. Orcs passaram a ocupar Moria, e foi ali que Thror, expulso de Erebor pelo dragão Smaug, encontrou seu fim, pelas mãos do orc Azog. E esse foi inclusive o estopim da Guerra dos Anões e Orcs, que teve fim com a Batalha de Azanulbizar, no Vale Drimril, em frente ao portão leste de Moria, onde os orcs foram finalmente derrotados. Porém, alguns orcs sobreviveram e continuaram vivendo sob a montanha, fato que Balin mais tarde descobriria em uma expedição para Moria que tomaria sua vida. A Sociedade do Anel também passou por aqui, e Gandalf sacrificou sua própria vida para derrotar o Balrog conhecido como a Ruína de Durin. Alguns séculos após o fim da Guerra do Anel, os anões remanescentes da Terra-média, com exceção de Gimli, retornaram a Moria sob o comando do anão Durin VII e trancaram as suas portas, cujos segredos nunca mais foram encontrados. Mas agora chega de falar de pedra e vamos falar de mato. Começando pelas Terras Castanhas, ao leste do rio Anduin. Essa terra era o lar das Ent-esposas, que como o nome implica, eram as esposas dos Ents. Só que, com a formação da Última Aliança no final da Segunda Era, Sauron arruinou essa bela Terra Verde, expulsando as Ent-esposas dali, com o objetivo de atrasar a marcha dos povos livres rumo aos Portões Negros. Toda a região se tornou árida, desolada e deserta, herdando assim seu nome de Terras Castanhas. E não se sabe ao certo se as Ent-esposas morreram ou fugiram, e os próprios Ents dizem apenas que elas foram perdidas, então não dá pra ter muita ideia do que aconteceu.
Mas bom, próximo às Terras Castanhas havia um rio chamado Limelight, que desaguava no Anduin, e a nascente desse rio ficava na antiga floresta de Fangorn, uma mata profunda e sombria que crescia ao sopé da face leste das Montanhas da Névoa. A floresta de Fangorn era o que havia sobrado da grande floresta sul, que se estendia desde Eriador até Calenardon, que hoje é o reino de Rohan, mas foi destruída por Sauron e pelos Númenóreanos. A floresta de Fangorn era a parte mais velha dos domínios de Fangorn, ou Barbárvore, e ali viviam os Ents sob seu comando. E apesar de Fangorn ter feito parte do reino de Gondor por muito tempo, os Dúnedain não a visitavam com frequência e histórias de árvores que conseguiam andar e falar se tornaram lendas para os homens de lá. E não foi diferente com Rohan, que tinha a floresta como a sua fronteira norte. Para os Rohirrim, os Ents não passavam de lendas infantis. Os Ents só saíram de Fangorn novamente durante a Guerra do Anel, em sua última marcha, para combater Saruman em Isengard, pois o mago cortava e queimava suas árvores utilizando-as como combustível para suas máquinas. Mas atravessando o rio Limelight para o norte, chegamos aos campos de Celebrant, onde Eorl, o jovem, cavalgou ao resgate do regente de Gondor em 2510 da Terceira Era. Ao noroeste dos campos de Celebrant temos a floresta de Lórien, que significa Terra dos Sonhos em Sindarin, e esse é um lugar rico em natureza e história. Por essa bela floresta corria o rio Celebrant, desde sua nascente nas Montanhas da Névoa até ele desaguar no Anduin. Em tempos antigos, Lórien e Fangorn eram uma floresta só, mas, com o passar do tempo, acabaram se tornando duas florestas distintas. Porém, um acordo entre os Ents de Fangorn e os Elfos de Lórien foi firmado, e os dois povos eram livres para transitar de uma floresta para outra sem problema algum. A floresta de Lórien era considerada a mais linda e élfica floresta da Terra-média durante a Terceira Era, e a única que possuía as magistrais árvores de Malorn. Os elfos dali viviam em casas suspensas nas árvores. E os primeiros habitantes de Lórien foram um grupo de elfos conhecido como os Nandor, que se recusaram a atravessar as Montanhas da Névoa com o resto da Grande Marcha para Aman, e se estabeleceram nessa bela floresta e ali viveram. Após a Guerra da Ira, alguns Sindar de Beleriand vieram morar em Lórien, e eles deram um boost no poder e cultura dos Nandor. O Sindarin substituiu a língua simples e rudimentar que era falada em Lórien, mas não completamente, pois uma coisa ou outra foram incorporadas, criando meio que um dialeto único. Um desses Sindar de Beleriand, chamado Admir, proclamou a fundação do reino de Lothlórien, que significa florescer de Lórien, e sua própria majestade. Ele foi aceito por todos os elfos de lá e se tornou o rei de Lórien. Celeborn e Galadriel vieram morar em Lothlórien quando Eregion, o sub-reino em que moravam, caiu pelas mãos de Sauron na Segunda Era. E com o poder do Anel Nenya, Galadriel criou uma barreira que protegia a floresta de Lórien de invasores, e ali os elfos prosperaram. Admir, o rei de Lothlórien, morreu nos Pântanos Mortos durante a Batalha da Última Aliança, mas seu filho, Amroth, sobreviveu com alguns de seu povo e voltou após a derrota de Sauron, se tornando assim o novo rei de Lothlórien. Após o despertar da ruína de Durin em Moria, Amroth foi com sua amada Nimrodel para os portos élficos de Ethelond, no sul, de onde ambos nunca mais retornaram. Se você está curioso para saber essa história, assiste o Ovo de Páscoa do capítulo 14, Smaug. Mas continuando, após a morte do rei de Lórien, Galadriel e Celeborn tomaram o título de Lorde e Lady dos Galadrim, como os elfos de Lórien ficaram conhecidos. Sob a proteção de Nenya, Galadriel plantou as sementes de Malorn, que Gil-galad havia lhe dado de presente no reino de Lindon, onde essas árvores não conseguiam crescer. Ali, os elfos construíram Caras Galadon, a grande cidade suspensa no coração da floresta. E por causa dessas belas árvores gigantescas de folhas amarelas, Lórien ficou conhecida como o Bosque Dourado, e era cheia de vida e luz, um lugar onde as árvores nunca morriam, graças ao poder do Anel. Galadriel e Celeborn tiveram uma filha chamada Celebrian, que se casou com Elrond de Imladris, ou Rivendell. A Sociedade do Anel também passou por aqui durante a Guerra do Anel, e com eles vinha um grande mal, o Um Anel. Após a sociedade deixar Lothlórien, Sauron lançou vários ataques a Lórien, mas com a ajuda da proteção de Nenya, o Anel de Poder de Galadriel, os elfos conseguiram repelir os orcs todas as vezes.
Celeborn então liderou um grande contra-ataque a Dol Guldur e finalmente limpou de vez o mal daquele lugar, e a sombra na Floresta das Trevas finalmente foi repelida. A parte sudoeste da Floresta das Trevas ficou sob o domínio de Lothlórien e passou a se chamar Lórien Oriental. Após a Guerra do Anel, Galadriel e Celeborn deixaram Lórien, que perdeu a sua luz, e assim, eventualmente todos os outros elfos deixaram a floresta também e foram para o oeste. A última elfa a pisar em Lórien foi a neta de Galadriel, Arwen Undómiel, na Quarta Era, após a morte de seu marido, o rei Elessar. Em Caras Galadhon, ela caminhou em luto, até que sua vida mortal finalmente chegasse ao fim. Ao norte de Lórien, temos a região por onde flui o Grande Rio, conhecida como os Vales do Anduin, entre as Montanhas da Névoa e a Floresta Verdejante. Aqui, o rio Gladen deságua no Anduin, cortando assim os Campos de Gladen, que era o local onde morava um dos 3 povos primordiais dos Hobbits, os Stúars. Também foi aqui que Déagol encontrou um anel no Anduin, e logo em seguida foi assassinado por seu amigo Sméagol, que foi exilado de seu vilarejo e definhou nas Montanhas da Névoa, se tornando a criatura Gollum. E como eu disse, durante a grande marcha dos elfos para Aman, muitos deles não quiseram atravessar as Montanhas da Névoa e fixaram residência pelos Vales do Anduin, e esses ficaram conhecidos como os Nandor. Logo, os Nandor deixaram os Vales do Anduin e se estabeleceram ou em Lórien ou na Floresta Verdejante. E quase lá no fim da Primeira Era, os vales passaram a ser ocupados por alguns Edain, que são os primeiros homens, ancestrais dos Homens do Norte, que ficaram muito amigos dos Anões de Khazad-dûm. Já na Terceira Era, após a Batalha das Planícies, muitos homens do norte que moravam nas planícies de Rhovanion, do outro lado da Floresta Verdejante, tiveram suas casas destruídas pelos Easterlings. Então, seu líder, Mahar os guiou pelo Grande Rio até os Vales do Anduin, onde eles se juntaram com os homens que lá viviam. E assim, eles ficaram conhecidos como os Eotheod, que por sinal receberam muito bem um novo povo que chegava sabe-se Deus de onde, conhecido como os Hobbits. Os Hobbits moraram nos Vales do Anduin até as sombras se estabelecerem em Dol Guldur, o que fez com que a maioria deles se mudasse para Eriador, no outro lado das Montanhas da Névoa. Nessa época, os Vales do Anduin se tornaram uma terra perigosa, cheia de criaturas nefastas para todos os lados. Porém, quando Angmar caiu, os Eotheod se mudaram para o norte dos Vales do Anduin, entre os rios Greylin e Langwell, onde eles construíram uma cidade chamada de Franzburg, e aqui eles derrotaram um dragão chamado Skatha. A cidade foi abandonada após Eor ter sido contemplado pelo regente de Gondor com as terras de Calenardon, onde ele fundou o reino de Rohan. Nos Vales do Anduin também ficava Oldford, onde a velha Estrada da Floresta cruzava o Grande Rio. Oldford antigamente era uma ponte de pedra, mas ao final da Terceira Era, lá havia apenas um val de pedras. E por fim, no meio do Anduin, ficava Carrock, uma pedra gigante que cortava o rio em 2. Na base de Carrock havia uma pequena caverna adjacente a alguns degraus que levavam a uma área plana no topo, e as escadas foram feitas por Beorn, que morava ali por perto, pois ele gostava de subir na pedra e contemplar as estrelas. Beorn fazia parte de um povo conhecido como os Beornings, que moravam nos Vales do Anduin, uma tribo de homens selvagens que coexistiam em harmonia com os Eotheod. Acredita-se que eles tenham algum parentesco distante com a casa de Haleth. Enfim, era um povo amigável, porém feroz, porque eles protegiam aquela região dos Vales do Anduin, o que quase os levou à extinção. Os Beornings tinham a habilidade de se transformar em ursos, mas como e por que eles conseguiam fazer isso, ninguém sabe dizer. Mas agora vamos à gigantesca Floresta Verdejante, ou Floresta das Trevas, como mais tarde ela ficaria conhecida. Se tratava de uma floresta profunda, espessa e escura, por onde passava a velha Estrada da Floresta, ou Men e Naugrin. Essa estrada foi construída nos dias antigos pelos anões para transportar materiais entre os seus clãs nas Colinas de Ferro e Montanhas Cinzentas até Khazad-dûm. Porém, em algum momento da Segunda Era, a estrada se tornou inutilizável, pois orcs e goblins passavam por ali e a depredavam. Ao norte da velha Estrada da Floresta também ficavam as Montanhas da Floresta Verdejante, que eram habitadas por elfos silvestres que as chamavam de Emin Duir, que significa Montanhas Negras. Só que na Terceira Era, sob a influência de Sauron, elas passaram a ser habitadas por seus servos. A
A floresta verdejante era cortada pelo Rio da Floresta, que tinha sua nascente nas Montanhas Cinzentas, e no meio da selva ele se juntava ao Rio Enfeitiçado, que por sua vez tinha sua nascente nas Montanhas da Floresta Verdejante. A água do Rio Enfeitiçado era negra e carregava uma maldição que dava nome ao rio. Como dizem por aí, qualquer pessoa que entrasse em contato com a água caía em um longo sono profundo. A Floresta Verdejante já foi povoada por elfos, homens e criaturas malignas. Possivelmente, nos dias antigos, a Floresta Verdejante fazia parte da grande floresta que cobria a Terra-média e possivelmente se ligava a Lórien, ao sudoeste, que se ligava a Fangorn pelo sul e por aí vai. Os Eldar passaram por ali em sua jornada para Aman, e alguns dos que não quiseram atravessar as Montanhas da Névoa foram seus primeiros habitantes, os Nandor. Quando Vala Oromesh chamou os elfos para irem até Aman, teve início a grande marcha, mas alguns não quiseram ir por medo dos Valar e ficaram lá pelo Cuivienen mesmo, que é o lago onde os primeiros elfos despertaram. E esses elfos ficaram conhecidos como os Avari, que se dividiam em 6 tribos diferentes. Uma dessas 6 tribos, os Penny, resolveram eventualmente dar uma volta por aí depois de um tempo e acabaram indo para o oeste. Eles chegaram até a Floresta Verdejante e se encontraram com os Nandor que lá moravam. Então, os Nandor e os Penny se juntaram e se tornaram os Elfos da Floresta Verdejante, também conhecidos como Elfos Silvestres. Após a Guerra da Ira, assim como aconteceu em Lórien, alguns Sindar de Beleriand foram morar na Floresta Verdejante. E também, como aconteceu em Lórien, os Sindar trouxeram muita cultura e tecnologia para os elfos rudimentares da Floresta das Trevas. Assim, Orofer, o líder dos Sindar que chegaram, foi aclamado como o rei daqueles elfos, fundando assim o Reino da Grande Floresta Verdejante, ou o Reino da Floresta. Em uma colina na parte sul da floresta chamada Amon Lanc, Orofer construiu sua morada, estabelecendo assim a capital do Reino da Floresta. Orofer, porém, pereceu na Batalha da Última Aliança e seu filho, Thranduil, assumiu o reinado após a derrota de Sauron. E após a Batalha da Última Aliança, os Elfos da Floresta Verdejante diminuíram bastante em números devido à quantidade massiva de soldados que morreram nos Pântanos Mortos. Então, Thranduil reuniu seu povo e a maioria deles passou a morar nas Emin-Duir, que são as montanhas da Floresta Verdejante. Dessa forma, Amon Lanc ficou completamente abandonado. Durante a Terceira Era, aproveitando-se disso, Sauron, disfarçado de necromante, construiu uma fortaleza em cima da cidade abandonada de Amon Lanc. Assim, a sombra se instaurou na Floresta Verdejante, que passou a ficar conhecida como Floresta das Trevas, e Amon Lanc passou a ser chamada de Dol Guldur, que significa Colina da Feitiçaria. As criaturas horríveis de Dol Guldur, como aranhas e morcegos gigantes, orques e goblins, passaram a infestar a floresta. A velha estrada da floresta foi completamente abandonada por elfos e anões, e os elfos da Floresta das Trevas, como agora eles eram conhecidos, recuaram ainda mais, abandonando completamente os seus lares nas montanhas da Floresta das Trevas. Eles foram até uma caverna próxima à borda leste da floresta, por onde o rio da floresta corria, e fundaram os Salões do Rei Élfico. O complexo de cavernas era gigantesco e possuía ainda mais túneis do que aqueles dos goblins nas Montanhas da Névoa. A maioria dos elfos ainda vivia na floresta, mas os salões do rei élfico serviam tanto quanto um palácio para o seu reino, como um cofre para os seus tesouros e um refúgio para os tempos de perigo. Quando Angmar caiu, a sombra sobre a Floresta das Trevas deu uma amenizada, mas eventualmente Sauron voltou para Dol Guldur e tudo ficou uma merda de novo. O Conselho Branco então expulsou Sauron de lá e ele retornou a Mordor, mas o Senhor do Escuro enviou novamente o Witch King para reconquistar Dol Guldur e a fortaleza se tornou o posto avançado de Sauron em Hovanion durante toda a Guerra do Anel. Mas ao final da guerra, Thranduil comandou uma grande campanha que limpou o norte da floresta das forças inimigas e ao mesmo tempo em que Celeborn atacou pelo sul e destruiu Dol Guldur, que se tornou Lórien Oriental. Após a derrota definitiva de Sauron ao final da Guerra do Anel, a Sombra finalmente deixou de vez a Floresta das Trevas, que ficou conhecida como a Grande Floresta Verdejante. Os elfos de lá, porém, eventualmente a abandonaram por completo, rumando a oeste e deixando a floresta, que como todos os outros lugares da Terra-média, ficaram sob o domínio dos homens. Os homens que governaram a Grande Floresta Verdejante na Quarta Era eram os Beornin, de quem eu já falei aqui, juntamente com os homens de Vale. Mas, antes de falar deles, notem que na borda leste da floresta há um descampado quase que perfeitamente quadrado. Pois é, esse era o East Baith, e ele não era natural.
Essa região não possuía árvores, pois elas foram cortadas ao longo dos anos pelos Homens do Norte, que eventualmente se mudaram para os vales do Anduin e, juntando-se com os Homens de lá, se tornaram os Eotheoth. Mas agora vamos aos Homens de Vale. Vale era uma cidade construída pelos Homens do Norte no vale em frente a Erebor, a Montanha Solitária, e era governada pelo Lorde de Vale. A cidade foi completamente destruída, junto com Erebor, pelo dragão Smaug, quando ele tomou a Montanha Solitária durante a Terceira Era. Os sobreviventes do ataque então fugiram para o sul e se estabeleceram no Longo Lago, construindo a cidade de Esgaroth, mais conhecida como a Cidade Lago. Ali morava Bard, que com uma flecha negra derrotou o dragão Smaug e foi tomado como líder dos Homens do Lago. Após a Batalha dos Cinco Exércitos, Bard retornou a Vale e a reconstruiu, fundando assim o Reino de Vale, que se estendia dali até a Cidade Lago de Esgaroth. O Reino de Vale foi atacado por Easterlings durante a Guerra do Anel, e mesmo com a ajuda dos Anões de Erebor, eles não conseguiram segurar suas defesas. Bard e Dain Pés de Ferro foram mortos nos portões de Erebor, enquanto protegiam os refugiados que entravam na Montanha Solitária. Eles se trancaram lá por 7 dias, até que notícias da derrota de Sauron chegaram, e então os novos líderes de ambos os povos, Bard II e Thorin III, quebraram o cerco e expulsaram os Easterlings de suas terras. E agora vamos falar de algumas terras que não se configuram tecnicamente como Hovanion, mas já que estamos aqui, vamos falar delas também. Celduin tem sua nascente na Montanha Solitária, se tornando o Longo Lago, e depois seguindo até se encontrar com o rio Carnen, que nasce nas Colinas de Ferro até desaguar no mar interno de Hum. Essa região pouco conhecida ao leste da Terra-média, habitada por um povo chamado Easterling, ou Orientais. O que se sabe sobre Hum é que é uma vasta, estranha e inexplorada terra que possui vários reinos e quase nada se sabe sobre as terras além do mar interno de Hum. Sobre a geografia desse mar, há uma floresta no nordeste e próximas às praias ao noroeste existem algumas colinas. No oeste do mar interno de Hum haviam as terras conhecidas como Dorwinion, onde era produzido um vinho forte o suficiente que conseguia deixar até os elfos bêbados. É impossível saber com certeza se os elfos ou homens do oeste chegaram a habitar Dorwinion, mas é certo que quando Gondor estava em seu auge, Dorwinion era sua fronteira nordeste. Também é sabido que eles faziam comércio com o Reino da Floresta, já que o vinho especial de Thranduil vinha dali. O mar interno era a fronteira oeste da desconhecida Terra de Hum, onde, como eu falei, moravam os Easterlings. Em tempos imemoriáveis, antes do despertar dos Elfos, havia o vasto mar de Helcar na Terra-média, e Hum é um pequeno resquício do que sobrou desse mar. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, assista o episódio 3b da Terceira Era, a Geografia de Arda. Mas enfim, durante a grande marcha para Aman, ao se deparar com o mar interno de Hum, os Teleri aperfeiçoaram a arte da construção de barcos para atravessá-lo e seguir em frente. E durante a primeira era da Terra-média, homens também moraram aqui. Uma tribo do povo menor chegou primeiro e passou a morar nas colinas, e mais tarde, o grande povo chegou e passou a morar nas florestas do norte. Os homens aprenderam a fazer barcos e navegaram esse mar, mas ambos os povos nunca se encontraram e por isso a sua língua divergiu bastante antes que decidissem continuar a oeste até Beleriand. E por fim, além das Montanhas Cinzentas, temos o norte congelado de Forodwaith, remanescente da Terra do Frio Eterno de Morgoth, Dor Daedalus. Essa região era habitada por uma tribo de homens chamada Forodwaith, o que deu nome ao lugar. Porém, eles logo abandonaram suas casas, provavelmente devido à fundação do reino de Angmar, e se mudaram para o noroeste, estabelecendo nova moradia no Cabo de Forokel. Dragões também moravam em Forodwaith, e depois de muitos anos se reproduzindo, eles finalmente atacaram os anões das Montanhas Cinzentas e tomaram suas casas. Em toda a história da Terra-média não houveram muitas pessoas que se aventuraram por Forodwaith, mas, segundo o poema que Frodo compôs em Lothlórien, Gandalf já viajou por essas terras congeladas. When the cold of winter comes, starless night.